Ser tratado como um criminoso sem motivo já é humilhante. Mas o que acontece quando os acusadores percebem que cometeram um erro irreparável? Essa história vai te surpreender. Era uma tarde comum no centro de São Paulo. Ricardo Santos, promotor público conhecido por seu trabalho contra a corrupção, caminhava tranquilamente após uma reunião no fórum da cidade. Vestido com elegância, carregava uma pasta com documentos importantes e usava seu habitual tom sereno, que escondia a intensidade do cargo que ocupava. Ele não imaginava que, em poucos minutos, seria tratado de forma tão injusta. Do outro lado da rua, 2 policiais militares estavam de plantão. Com olhares atentos e conversas descontraídas, eles observavam o movimento da avenida. Quando avistaram Ricardo, algo em sua expressão mudou. "E aí, viu aquele ali? Terno, gravata e cara de marrento. Aposto que está aprontando alguma coisa", disse o mais jovem em tom provocador. "Vamos parar para ver qual é. Tá com jeito? De quem tá se achando?", respondeu o mais experiente, mas com um tom igualmente preconceituoso. Os policiais atravessaram a rua e pararam Ricardo com uma abordagem brusca. "Parado aí, cidadão! Documento e bolsa, agora!", ordenou o policial. Mais velho, com uma voz que não deixava espaço para diálogo. Ricardo parou, surpreso, mas manteve a postura firme. Ele encarou os policiais com serenidade e respondeu educadamente: "Boa tarde, senhores. Algum problema?" A calma de Ricardo parecia irritar os agentes. "Documento! Anda logo!", insistiu o outro policial, ignorando o cumprimento. Ricardo retirou a carteira de identidade de dentro do bolso e a entregou. Enquanto isso, o policial mais jovem puxou a pasta de couro sem pedir permissão e começou a vasculhar seu conteúdo. Lá dentro havia documentos oficiais e relatórios confidenciais do Ministério Público. "E aí, o que temos aqui? Notas fiscais? Dinheiro falso?", zombou o policial, enquanto exibia os papéis como se fossem provas de um crime. Ricardo respirou fundo. Ele sabia que qualquer movimento mais brusco poderia ser usado contra ele. Olhou diretamente para o policial e disse com firmeza: "Essa pasta contém documentos oficiais. Gostaria que os senhores tivessem mais cuidado e respeito com eles." O policial mais jovem riu, enquanto o mais velho balançou a cabeça, debochado. "Respeito? Respeito é para quem não anda com cara de suspeito por aí. Você sabe que está encrencado, né?", disse o mais velho com um tom ameaçador. A essa altura, algumas pessoas pararam para observar a cena. O desconforto de Ricardo era evidente, mas ele permaneceu calmo. Quando tentou questionar o motivo da abordagem, o policial mais velho tomou uma decisão extrema. "Tá achando que manda aqui? Vamos para a delegacia. Aí você explica para o delegado quem você é." Antes que pudesse protestar, Ricardo foi algemado em plena calçada. O clique das algemas parecia ecoar entre os murmúrios das pessoas ao redor. Alguns começaram a gravar a cena, enquanto outros sussurravam: "Isso é abuso. Dá para ver que ele não fez nada", comentou uma mulher. "Eles sempre fazem isso. É o racismo de sempre", disse um homem, balançando a cabeça em desaprovação. Ricardo foi colocado no banco de trás da viatura, enquanto os policiais jogavam sua pasta sem cuidado no porta-malas. Durante o trajeto, ele olhava para fora, tentando manter a compostura. Em sua mente, só havia uma certeza: a verdade viria à tona, e quando isso acontecesse, aqueles policiais se arrependeriam profundamente. A viatura policial cortava as ruas movimentadas de São Paulo, enquanto Ricardo permanecia calado no banco de trás. Os policiais, satisfeitos com o que julgavam ser uma grande captura, trocavam olhares de cumplicidade. Eles pareciam alheios à gravidade do erro que estavam cometendo. Ao chegarem à delegacia, Ricardo foi conduzido diretamente para a área de registro. As algemas ainda apertavam seus pulsos e ele sentia o peso dos olhares curiosos de outros policiais e funcionários presentes. Assim que entraram, o policial mais velho anunciou em voz alta:
Trouxemos um suspeito. Esse aqui estava andando com uns documentos que não batem. Vamos investigar. A sala, antes tranquila, foi tomada por murmúrios. Um agente de plantão se aproximou e perguntou: qual o motivo da prisão? O policial jovem respondeu com um sorriso sarcástico: atitude suspeita. Tá de terno e gravata, mas tem algo errado nesse filme aí. Vamos descobrir rapidinho. Ricardo, até então, não havia dito uma palavra. Ele sabia que manter a calma era sua melhor estratégia. No entanto, a humilhação de ser tratado como criminoso começava a pesar. Quando foi levado para uma pequena sala de espera, ele pôde ouvir os policiais comentando: esse tipo acha que pode enganar todo mundo. Aposto que tem alguma coisa podre escondida. Enquanto isso, na delegacia, outros detidos observavam Ricardo com curiosidade. Ele era claramente diferente da maioria ali presente, mas ainda assim não recebia tratamento melhor. Mais um injustiçado? Perguntou um dos presos com um tom de ironia. De volta à sala principal, os policiais começaram a examinar os documentos da pasta de Ricardo, que incluía relatórios confidenciais do Ministério Público. Eles folheavam os papéis sem nenhum cuidado, como se fossem provas de um crime. Olha isso aqui. Um relatório de algum caso. Deve ser falso, porque não é possível ele ter acesso a isso, comentou o policial mais jovem, rindo. Ricardo finalmente ergueu a voz. Senhores, peço que parem imediatamente de manusear esses documentos. Eles contêm informações sigilosas. Qualquer uso indevido pode gerar graves consequências. O tom firme e autoritário de Ricardo fez a sala inteira parar. O policial mais velho o encarou com um misto de irritação e curiosidade. Consequências? Quem você pensa que é para falar assim? Aqui quem manda somos nós. Apesar das provocações, Ricardo permaneceu firme. Ele sabia que a verdade estava prestes a aparecer, mas o processo era doloroso. Cada minuto naquela delegacia era uma afronta à sua dignidade. O ambiente na delegacia começava a mudar. Alguns agentes, percebendo a calma de Ricardo e a forma como ele se comunicava, passaram a se questionar. Um deles comentou baixinho com um colega: esse cara não parece um criminoso. Tem algo estranho nessa história. A humilhação, no entanto, ainda não tinha acabado. Os policiais decidiram tirar fotos de Ricardo com as algemas, como se fosse um troféu. Enquanto isso, ele permaneceu em silêncio, respirando fundo e se concentrando no que viria a seguir. Ele sabia que, em breve, algo mudaria completamente o rumo daquela história. Na sala da delegacia, os policiais continuavam a mexer nos documentos de Ricardo sem sequer suspeitar de quem ele realmente era. Entre risadas e comentários maldosos, um dos agentes encontrou um cartão no bolso interno da pasta de couro. Era um cartão profissional com o nome completo de Ricardo, seguido do título: Promotor Público do Estado de São Paulo. O policial jovem pegou o cartão e o leu em voz alta, mas a expressão debochada em seu rosto começou a se transformar. Ele olhou para o colega mais experiente, que o encarou de volta, sem entender o que estava acontecendo. Promotor público? Não, isso só pode ser piada, disse o mais velho, tentando manter a confiança. Ricardo, ainda algemado, observava em silêncio enquanto o clima na sala mudava. O jovem policial entregou o cartão para o delegado de plantão, que estava no balcão. O delegado pegou o cartão, leu, e sua expressão imediatamente ficou séria. Ele largou o que estava fazendo e se dirigiu ao policial mais velho. Me explica isso aqui. Vocês têm ideia de quem trouxeram para cá? O policial mais velho tentou se justificar. Ele estava com atitude suspeita. Doutor, tinha que averiguar. O delegado o interrompeu, segurando o cartão no ar. Vocês prenderam um promotor público, um representante do Ministério Público. Você tem ideia do tamanho do problema que acabou de arranjar? O silêncio na sala era ensurdecedor. Os policiais começaram a perceber o erro grotesco que haviam cometido.
Um murmúrio de desconforto tomou conta do ambiente, enquanto o delegado se aproximava de Ricardo. Doutor Ricardo, peço desculpas em nome desta delegacia. Vou resolver isso imediatamente. Ricardo finalmente se levantou, ainda calmo, mas com um olhar que deixava claro que ele não aceitava desculpas vazias. O que fizeram comigo foi mais do que um erro. Foi um abuso de autoridade, um ato baseado em preconceitos, que refletem um problema maior. Isso não pode ser ignorado, disse ele com a voz firme, mas controlada. O delegado concordou, visivelmente envergonhado. Ele ordenou que as algemas fossem retiradas imediatamente e começou a repreender os 2 policiais. Vocês ultrapassaram todos os limites. Isso vai ter consequências sérias. Enquanto isso, Ricardo organizava calmamente seus documentos, observando a confusão ao seu redor. A postura serena, mesmo em uma situação tão humilhante, era um reflexo de sua experiência e de sua crença na justiça. A delegacia inteira estava agora focada na cena. Os 2 policiais não conseguiam esconder o constrangimento. Eles se entreolhavam, em silêncio, claramente arrependidos. Ricardo sabia que aquele momento marcaria suas vidas para sempre. Ricardo, agora sem as algemas, permaneceu em pé no centro da sala. A postura imponente e a calma em sua expressão fizeram os policiais perceberem que estavam diante de alguém que não apenas conhecia a lei, mas a defendia com convicção. O delegado, ainda visivelmente incomodado com a situação, pediu para conversar com Ricardo em uma sala reservada. Doutor Ricardo, mais uma vez, quero pedir desculpas pelo ocorrido. Garanto que isso não reflete a conduta que buscamos aqui na delegacia, disse. O delegado, com um tom que misturava nervosismo e arrependimento. Ricardo ergueu a mão, pedindo silêncio, e respondeu com firmeza. Não se trata apenas de um pedido de desculpas, delegado. O que aconteceu aqui é um reflexo de um problema muito maior. Essa abordagem não foi só ilegal, foi motivada por preconceito, e enquanto isso for tolerado, nada vai mudar. O delegado abaixou a cabeça sem saber como responder. Ricardo então levantou-se e voltou para a área principal da delegacia, onde os 2 policiais responsáveis pela abordagem esperavam tensos. Assim que ele entrou na sala, todos os olhares se voltaram para ele. Vocês 2, começou Ricardo com um tom controlado, mas firme. Sabem o que fizeram? Os policiais trocaram olhares, mas permaneceram calados. Ricardo continuou. Vocês não apenas violaram os meus direitos como cidadão, mas mancharam o uniforme que vestem. A lei que vocês juraram proteger não é uma ferramenta para humilhar ou discriminar. O policial mais jovem, incapaz de sustentar o olhar, tentou se justificar. Nós não sabíamos quem o senhor era. Ricardo interrompeu imediatamente. E isso torna o que fizeram aceitável? Ser promotor público ou não é irrelevante. Vocês agiram com base em preconceitos, e isso é inadmissível. O silêncio na sala era absoluto. Ricardo se dirigiu à multidão de policiais e funcionários que agora assistiam à cena. É assim que queremos que as pessoas vejam a polícia, como agentes de opressão e não de proteção. O peso de suas palavras fez muitos abaixarem a cabeça. Ricardo, então, voltou seu olhar ao delegado. Quero que isso seja documentado. Quero que uma investigação seja aberta para apurar o comportamento desses policiais. A justiça precisa ser feita, não importa quem esteja do outro lado. O delegado, claramente constrangido, assentiu. Será feito, Dr. Ricardo. Garanto que isso não será varrido para debaixo do tapete. Enquanto os procedimentos eram realizados, Ricardo observava os 2 policiais. Ele não queria vingança, mas desejava que aquilo servisse de lição. Espero que vocês reflitam sobre o que aconteceu aqui hoje. A justiça é para todos, não um privilégio de alguns. Os policiais balançaram a cabeça, incapazes de responder. Naquele momento, ficou claro que o maior impacto daquela reviravolta não era apenas sobre eles, mas sobre todos que presenciaram o que aconteceu.
O ambiente na delegacia havia mudado completamente. O que antes era uma cena de arrogância e abuso, agora se transformara em um clima de desconforto e reflexão. O delegado ordenou que todos os procedimentos administrativos fossem realizados imediatamente e um relatório preliminar do ocorrido começou a ser preparado. Enquanto isso, Ricardo permaneceu sentado em uma cadeira, reorganizando calmamente seus documentos. Os dois policiais, visivelmente abalados, foram chamados para prestar esclarecimentos. O delegado, que não poupava palavras, questionou-os diretamente na frente de seus colegas. Quero entender como vocês justificam essa abordagem absurda. Não estamos lidando apenas com um erro, mas com algo que pode comprometer toda a credibilidade do nosso trabalho. O policial mais velho tentou se defender. A gente só estava fazendo o nosso trabalho, senhor. Ele parecia suspeito. O delegado cortou a fala imediatamente. Suspeito? Por quê? Porque ele estava de terno? Porque estava carregando uma pasta? Ou foi outra coisa? O tom do delegado era carregado de frustração. O policial mais jovem, com a voz trêmula, finalmente admitiu. Não tínhamos motivo real. Foi um erro. Nós agimos no impulso. Ricardo, ouvindo a confissão, se levantou e caminhou até eles. Ele olhou diretamente nos olhos do mais jovem e perguntou: Você acha que um pedido de desculpas basta para apagar o que aconteceu aqui hoje? O policial hesitou, mas respondeu sinceramente: Não, senhor. Eu sei que não basta. Ricardo respirou fundo e se virou para o delegado. O que espero é que ações sejam tomadas para que isso não se repita. Não apenas comigo, mas com qualquer cidadão que tenha seus direitos violados dessa forma. O delegado assentiu. Uma investigação interna será aberta. Esses dois serão afastados até que tudo seja apurado. E, Dr. Ricardo, garanto que este caso será levado a sério. A tensão no ambiente começava a diminuir, mas o impacto do ocorrido ainda pairava sobre todos os presentes. Ricardo, com a postura impecável que manteve durante toda a situação, se dirigiu ao delegado uma última vez. Agradeço por tomar as providências necessárias, mas isso não termina aqui. O sistema precisa mudar, e a mudança começa quando casos como esse são expostos e tratados com seriedade. Antes de sair, Ricardo parou no corredor e olhou para os policiais mais uma vez. Vocês cometeram um erro grave, mas quero acreditar que isso pode ser um ponto de mudança, não apenas para vocês, mas para todos que trabalham com a lei. Ao sair da delegacia, Ricardo foi surpreendido por algumas pessoas que ainda estavam do lado de fora, gravando e comentando sobre o ocorrido. Um senhor se aproximou e apertou sua mão. Parabéns pela sua postura, doutor. Muitos no seu lugar não teriam a mesma paciência. Ricardo sorriu discretamente e respondeu: A paciência vem de saber que a verdade sempre aparece. É ela que nos fortalece. Enquanto se afastava da delegacia, ele sentia que, apesar da dor e da humilhação, algo maior havia sido plantado ali. Uma semente de reflexão que, com sorte, traria frutos de mudança. Na manhã seguinte, a história de Ricardo havia se espalhado. Vídeos gravados por testemunhas da abordagem circulavam pelas redes sociais, causando indignação e gerando debates acalorados. O título de muitos posts era algo como Promotor sofre racismo em abordagem policial e dá lição de justiça. Nos comentários, as opiniões eram unânimes. A ação dos policiais foi uma demonstração clara de preconceito. A postura de Ricardo, por outro lado, foi exaltada como um exemplo de como enfrentar situações de injustiça com firmeza e dignidade. Enquanto isso, na delegacia, os dois policiais foram afastados de suas funções. Uma investigação interna foi aberta e eles seriam obrigados a prestar contas sobre sua conduta.
O delegado, que havia prometido agir, começou a implementar treinamentos sobre abordagem policial, incluindo questões relacionadas a preconceito racial e respeito aos direitos humanos. Ricardo, por sua vez, decidiu transformar a experiência dolorosa em uma oportunidade de mudança. Em um vídeo oficial divulgado pelo Ministério Público, ele falou sobre o que aconteceu, destacando a necessidade de um sistema mais justo e inclusivo. O que aconteceu comigo não é um caso isolado. Muitos enfrentam situações ainda piores diariamente. Precisamos de mais empatia, mais responsabilidade e, acima de tudo, mais justiça, disse ele, olhando diretamente para a câmera. O vídeo teve um impacto imenso. Pessoas de todo o país compartilharam suas próprias histórias de discriminação e o debate sobre racismo estrutural e abuso de autoridade ganhou ainda mais força. Para Ricardo, no entanto, o aprendizado mais valioso foi a reafirmação de seus valores. Ele sabia que sua posição como promotor lhe dava visibilidade e recursos para lutar, mas também entendia que muitos não tinham as mesmas oportunidades. Por isso, decidiu iniciar um projeto de conscientização em parceria com organizações de direitos humanos, levando discussões sobre igualdade para escolas, comunidades e até mesmo instituições policiais. No final do dia, Ricardo refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele estava em casa, revendo os documentos que tanto defendera durante a abordagem. Em sua mente, ecoavam as palavras que ele havia dito aos policiais. A justiça é para todos, não um privilégio de alguns. Com um leve sorriso, ele fechou a pasta e olhou pela janela. O caminho era longo, mas cada passo em direção à mudança valia a pena. Essa história nos lembra de que lutar por justiça e igualdade não é apenas uma responsabilidade individual, mas coletiva. E você, já presenciou ou viveu uma situação de injustiça? Compartilhe nos comentários sua opinião sobre como podemos criar um mundo mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias impactantes como esta.